a um podcast super especial. Não, esse é demais, né? A gente tá muito vai ser animada. muito incrível, pessoal. Eu e a Ana, a gente tá aqui, assim, desde os bastidores, desde a produção, a gente já tá nesse projeto, já tem uns 3, sei lá, tem até mais tempo com a Tati, Desde né? quando a gente teve o primeiro contato com ela, a gente no levantou primeiro essa possibilidade. podcast, exatamente. E é isso, olha só, hoje a gente está presente no 3º Congresso da Mami Bem. É um congresso voltado para profissionais de saúde, para pessoas do aleitamento, para mulheres, para mães, para enfim. Gente, muito chique. É um congresso de empoderamento para mulheres de todos os setores. certeza, e principalmente com mulheres certeza. que querem se informar e ter boas informações em relação aos primeiros 1000 dias, aos cuidados desses Exato, primeiros sim. 1000 dias do bebê, o que é muito importante a gente falar, é uma coisa que a gente fala direto aqui no nosso Com podcast, certeza. né? E vai ser incrível. A gente, assim, tá só começando, deu start num projeto super bacana e tá sendo uma honra, né, Ana? Gente, Que o congresso tá delícia. maravilhoso. Você vai entrando, já tem algumas ativações. Assim, vai ser muito especial. Tô super animada. Esse é o nosso primeiro papo de muitos. Exatamente. E dando aquele lembrete pra você, pra acompanhar não só os podcasts que a gente vai gravar no congresso, mas enfim, todo o nosso material. Se inscreve no nosso canal, acompanha a gente no Instagram, que lá você vai ter tudo muito atualizado da nossa agenda, programação. E, por favor, gente, se inscreve pra poder dar aquele apoio ao nosso trabalho. Exatamente. E hoje, nossa primeira convidada que acabou de fazer uma palestra incrível, foi aplaudida de pé. Chique. Doutora Ivana Marvão, seja muito bem-vinda. bem-vinda. Ah, muito obrigada, menina. É uma honra estar aqui. E eu tô pela 2ª vez no congresso. Participei do 2º congresso e tô agora no 3º, né? Show de bola. Aí é uma experiência boa, porque a gente revê os amigos depois desse tempo de pandemia. Aham. E aí, depois dessa época que todo mundo ficou mais afastado, se ver, se reconhecer, Aham. né, com desses contatos só online, é um prazer. Traz até um quê a mais especial aí pro congresso, Traz, né? traz sim. Essa comeback aí depois da pandemia. A doutora Ivana é ginecologista obstetra. Hoje ela estava contando aqui nos bastidores pra gente que a gente está atuando em Ilha Bela, mas ela é lá de Belém. Então ela tem uma experiência incrível nessa questão materna, né? E o tema da palestra dela foi algo incrível que a gente vai conversar exatamente sobre isso, são as violências obstétricas e o que mudou em tempos de Covid. O que mudou em tempos de Covid, doutora Ivana? O que mudou é que a gente teve uma agenda política que colocou no papel como poder violentar uma mulher, né? Nós tivemos tínhamos uma estrutura de saúde que nos dava a possibilidade de capilarizar, de atender a periferia do nosso país, o sertão, o interior do Brasil. E nós não utilizamos isso. Nós temos serviços de informação, de vigilância sanitária, nós não usamos isso. Para informar. Nós tínhamos informações a respeito da transmissibilidade do vírus, de agravamento entre as mulheres gestantes e puérperas, e não disponibilizamos para elas, por exemplo, máscaras N95. Quando a gente pensa na epidemia do HIV/AIDS, por exemplo, quando a gente fala em redução dos danos, vocês vão lembrar, a gente tinha campanhas inúmeras de liberação das camisinhas. Sim, fato. Né? E a gente não distribuiu máscaras N95 para as pessoas, né? Isso é uma redução de danos. As pessoas entravam no hospital, por exemplo, com máscara de pano. Sim. Enquanto nós, profissionais de saúde, estávamos com as nossas máscaras N95. Alguns de nós não, né? Porque a gente precisa lembrar que a gente teve uma capacidade muito reduzida da distribuição desses equipamentos. Com certeza. Então, acho que o que mudou foi que a gente institucionalizou a violência, né? E elas ficaram muito marcadas porque houve uma agenda de disseminação do vírus, porque essa era a filosofia do executivo no Brasil, e realmente eles conseguiram disseminar o vírus, né? Então, eu acho que a gente conseguiu pôr no papel como violentar essas mulheres. Isso está registrado, né? Com as políticas públicas. Entendi. A gente fala muito sobre essa questão de violência obstétrica, que é um tema que você fala muito sobre isso, mas ainda é um tema tão obscuro, assim, tão silenciado, né? Hoje no palco a gente teve primeiro módulo, para vocês que estão acompanhando aí no YouTube, o primeiro módulo, a primeira mesa composta no palco desse congresso foi falando exatamente sobre violência obstétrica e sobre várias coisas. Então a gente teve a Laura Brito, que inclusive tem um podcast incrível. A gente vai deixar o link da Laura Brito para vocês acompanharem o podcast que a gente falou assim durante mais de 1 hora, e é um tema que não tem fim, né, Ivana? Assim, é um tema que a gente pode falar.
E a Laura falou, inclusive, do caso da Chantal e tudo, do quanto é silenciado. E por que isso ainda, Ivana? Por que não falar sobre? Por que não punir? E por que não até informar as mulheres? Talvez as pessoas elas tenham até essa vergonha de informar mesmo a mulher sobre os seus direitos. Por que ainda esse silêncio? A Paula foi profunda, né, na pergunta dela. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que as mulheres, elas não estão em silêncio, elas são silenciadas. Perfeito. São duas situações bem diferentes. E esse silenciamento das mulheres, ele é estrutural, porque ele é do machismo, né? Então, como a gente conversou, eu acho que todos os palestrantes, a gente até brincou lá nos bastidores, a gente não sabia como era a palestra de cada um, mas a gente teve a nítida impressão que todo mundo seguia um fio de raciocínio, porque a gente, quando fala de violência obstétrica, a gente fala de violência de gênero. E quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando de machismo estrutural. Com certeza. A gente está falando de discriminação. Então, essas mulheres, elas, inclusive, elas são condicionadas a não reconhecer essa violência. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse silêncio vem disso. Ele é um silêncio passivo, né? No sentido de que elas são obrigadas a não falar. É uma mistura de falta de informação, de abertura e, enfim, a gente fala muito disso, né? Da pessoa não saber nem identificar que está passando por uma situação de violência. Sim. E a nossa sociedade, eu acho que a gente está vivenciando essa questão, né, de ódio, né? E aí a gente precisa lembrar sempre que ódio é diferente de raiva. Né? O ódio, ele é construído. Né? O ódio, ele é uma filosofia. E essa estrutura que a gente vê também nos serviços de saúde, reflete muito bem o que está acontecendo na nossa sociedade, né? O que a gente vivenciou, por exemplo, na pandemia, foi um aumento absurdo de feminicídios, por exemplo. Sim, que é sim. A ponta do iceberg de uma sequência de violências que as mulheres sofrem, né? Sim. A gente falou muito sobre isso, né? Será que é porque as redes sociais mostram mais ou será que realmente é porque os números estão aumentando? Eu acho que a pessoa está falando mais. Eu acho que a gente vamos partir também de uma outra questão, né? A gente tem uma comunicação no Brasil em que poucas pessoas têm acesso à internet, né? A gente tem uma parcela da população que tem e uma grande maioria que não tem. Tanto que isso aí, inclusive, é uma estratégia de disseminação de fake news, né? Uma coisa é você baixar dados, outra coisa é você ler mensagens, né? São duas coisas bem distintas. E eu acredito que a gente fala mais hoje, obviamente, porque todos os meios de comunicação são fontes de educação, são fontes de informação. Então, mesmo que eu não tenha acesso, alguém pode ser essa ponte que numa conversa comigo também fale. Quantas crianças, por exemplo, ou mulheres que sofriam violências e não sabiam nem que estavam sofrendo violência, uma reportagem, uma notícia... isso é violência. Então, esse reconhecimento, ele precisa ser educado. E também precisa ser educado não violentar. Né? Com certeza. Então, aí a gente tem essas questões que eu acho que a gente precisa capilarizar mais, chegar mais num número maior de pessoas, para que a gente não só identifique a violência, mas também que não a permita que aconteça, não a normalize. Né? Eu acho que está uma coisa atrelada à outra, né? Porque a partir do momento que a gente consegue... conscientizar essas mulheres a não se calarem, a saber identificar, ela vai diminuir automaticamente as pessoas que cometem esse tipo de violência, né? Assim, a gente espera que sim, exato, porque, fica um cenário desfavorável para quem vai violentar, né? Então, eu vejo que esse hoje é o nosso principal papel, até mesmo o Mulherama tem um projeto por detrás que é visando isso, né? Tipo assim, já que a gente não pode garantir que a gente vai acabar com o mal, né? Vamos conscientizar, então, para que a gente possa lutar. Isso, perfeito. Eu acho que essa que é a função mesmo dos meios de comunicação, que a gente consiga atingir sempre o maior número de pessoas. E essa educação sobre violência, ela precisa ser contínua. Exato. É verdade. E como que... você falou na sua palestra em relação de dados de mortes maternas.
É tão chocante a gente falar sobre isso, né? Assim, sobre morte materna, morte neonatal. Eu tenho um grupo de apoio à perda gestacional, chama Grupo Colcha, que acontece, que é aqui em Belo Horizonte. A gente está com uma exposição linda, que essa exposição vai ficar aqui até fevereiro de 2023. Então, já convidando as pessoas também para vir aqui. Com certeza. Porque eu acho que vale esse impacto também visual das pessoas entenderem sobre o que está acontecendo. E eu percebi também o número de perdas, ou até mesmo de chamados também na época do Covid, assim, de perda neonatal. Bebês muito prematuros, assim, uma sequência de coisas, mas os dados ainda são muito recentes. O Covid é muito recente, né? Então as informações são muito recentes. E é o que a gente vê. Muitas vezes as pessoas tiram a informação por mensagens, mas não se aprofundam nos dados, né? O que a gente tem de dados, assim, que você já pode falar pra gente em relação a essas sequelas do Covid ou em relação às mortes maternas causadas pelo Covid? E até onde as mulheres conseguem encontrar esse dado de uma forma mais solidificada? Ah, perfeito. Esses dados, eles estão divulgados de uma maneira bem simples, até de fácil leitura, no portal obstétrico. A gente deixa o link aqui. Exato. A gente vai deixar o link para as pessoas. Descrição, então pode ficar despreocupada. Observatório Obstétrico. Perfeito. Para me lembrar. Eu sou uma jovem senhora. E aí, assim, primeiro a gente precisa perceber que a gente, quando engravida, e depois que a gente tem o bebê, o corpo da gente muda muito. Sim. Né? E aí, como eu havia colocado na palestra, essas modificações nos deixam muito mais vulneráveis à gravidade da doença. E existe também a questão da presença de algumas doenças que coexistem com a gestação, que a gente chama de comorbidades. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, sobrepeso. Essas doenças, elas são doenças pró-inflamatórias. E a COVID, ela tem um comportamento de inflamar o corpo. Então, se você já tem uma doença que inflama teu corpo e você pega um vírus que inflama teu corpo, eles se somam e pioram os resultados. E aí a gente precisa lembrar também que não só nessa questão de inflamação, mas na questão da nossa cascata de coagulação, quando a gente chega no puerpério também, o que os dados mostram? Mulheres no terceiro trimestre estavam morrendo muito e outros trabalhos mostravam no puerpério. Até a 6ª semana de pós-parto, a gente tem riscos maiores de ter algum quadro de alteração da coagulação do sangue. E a COVID também tem essa mesma característica. Entendi. Então, tanto gestante quanto no pós-parto, a gente pode ter piora desses desfechos, olhando nessa perspectiva biológica por conta dessas manifestações inflamatórias da doença. Entendi. Então, ele meio que, o Covid, na verdade, ele potencializa. Então, o agravamento daquelas doenças que, às vezes, são acometidas, às vezes, somente da gestação, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes gestacional, né? Não que a pessoa tenha isso, mas se o Covid potencializa. E a gente teve uma fragilidade dessas mulheres até que elas entendessem isso. Eu acho que a vacina de gestante, ela veio... Ela veio em 2022. 2022. E pensa que loucura, a mulherada tá naquela situação sensível, precisa ir no hospital, tá com uma dúvida, tá acontecendo alguma coisa, foi uma loucura, E são mulheres que frequentavam o hospital, que precisavam frequentar o hospital, por mais que tinha aquela orientação de evite e tudo mais, mas, você tá grávida, tá quase ganhando neném, acontece uma coisa, você vai pra onde? O lugar que tava todo mundo fugindo, né? Era onde As eles deveriam ir. Era onde ela precisava do acolhimento dela, né? E isso que você falou agora é super importante. É por isso que a gente precisa ter um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A forma como ele é desenhado, a forma como ele se estrutura, ele protege a população em crises sanitárias. Né? O que a gente teve ao longo das últimas décadas foi um enfraquecimento absurdo, um subfinanciamento, congelamento de recursos para a área da saúde. Então, quando o vírus chegou, ele chegou nessa população com essas doenças crônicas, como eu falei para vocês anteriormente, e encontrou um SUS mais enfraquecido. Foi diferente, por exemplo, do que aconteceu com HIV/AIDS. Entendi. Quando a pandemia do HIV/AIDS chegou no Brasil, a gente estava construindo o SUS. Então, eles se encontraram numa construção e fortalecimento. A gente tinha, por exemplo, redução de danos no HIV/AIDS. A gente distribuía seringas descartáveis para usuários de drogas endovenosas. A gente tinha proatividade de políticas públicas. A gente não viu isso na Covid. Né? Então, É meio que assim,
tipo assim, o sistema de saúde não era que ele deveria ter se comportado de certa forma. Na verdade, ele não estava apto para isso, né? Tipo, não tem como adivinhar. Mas assim, o sistema de saúde tem que... Ele tem uma estrutura, ele tem uma capilaridade. Vou dar um exemplo para vocês, que foi até uma coisa que eu nem falei na palestra. Quando a gente estruturou o SUS no atendimento para HIV/AIDS, a gente estrutura na prevenção, a gente estrutura nos ambulatórios, internação, tratamento. Quando a gente fala do diagnóstico, por exemplo, a gente tinha e tem, na verdade, centros de testagem e aconselhamento, que antes eram chamados de COAs, Centros de Orientação e Apoio Sorológico. Eles se transformaram em centros de testagem e aconselhamento. Isso foi feito para HIV e para as hepatites. Entendi. Então, você tem uma capilaridade de atendimentos e de setores de testagem. A gente não teve políticas de testagem universal. Quando vocês falaram da questão hospitalar, por exemplo, as mulheres chegavam no hospital. Sim. Como é que os hospitais se organizaram? Se organizaram em áreas restritas e as áreas de pessoas que, teoricamente, não estariam com a doença. Mas como é que eles dividiram isso? Não foi por teste, foi por sintoma. E se a gente olhar para a Covid, 95% das pessoas são assintomáticas ou têm síndromes respiratórias ou síndromes gripais que não precisam de internação. As outras é que têm sintoma. Então, praticamente, a gente dividiu os hospitais em quem tem sintoma e sem sintoma. Entendi. Sem testagem. Exato. Sem testagem. Sendo que era impossível Colocando detectar. todo mundo numa vulnerabilidade, foi o fato, né? A gente tem dados de números de mulheres, de gestantes, números, assim, a gente tem isso? Talvez lá no observatório elas têm esses dados, tem esses né? dados. O que o observatório tem? A gente, ele é uma plataforma de dados e nessa plataforma de dados, aí como não tinha a história da testagem, a gente precisa lembrar que ele é uma plataforma de dados de uma síndrome que a gente chama Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, quando você é acometido de alguma infecção viral e essa infecção viral se agrava com você tendo desconforto respiratório, dificuldade para respirar, você tendo a saturação, concentração do oxigênio baixa, dor no tórax. Isso são um dos sintomas que te classificam, te diagnosticam com essa doença. Aí você interna e abre uma ficha de notificação. Essa ficha de notificação, ela vai querer saber qual a origem, o que te causou essa doença. Então, o Observatório Obstétrico, por exemplo, ele tem essa base de dados dessa síndrome respiratória aguda grave, com Covid, e aquelas em que eu não sei o agente etiológico. E era uma grande quantidade de pessoas sem esse diagnóstico. Mas a quantidade de mulheres, o que a gente tem, por exemplo, de mulheres que foram a óbito, né? Morreram de Covid-19 em 2020, é 1.900 e alguma fração. Nossa. Quando você chega em 2022, vai para 2.900 e alguma coisa. A gente falou na palestra, por exemplo, que quando você faz um estudo de base populacional, que você faz o recordatório do número de mulheres mortas por todas as causas, de 2010 até 2019, a gente tinha uma razão de mortalidade materna em torno de 50 a 60 mulheres mortas a cada 100 mil nascidos vivos. Isso dava para a gente, na menor proporção, 1.600 e pouco, e na maior proporção, 1.900 e pouco. Né? No ano de 2012 é menor e no ano de 2014 é maior. Quando você olha para a Covid, somente de Covid, e somente dos casos graves, porque eu não sei o que aconteceu com as mulheres de Covid que não ficaram internadas. Esse dado a gente não tem. É um dado super incerto, assim, né? Vocês estão numa base. A gente tem o dado da síndrome, da que precisaram ser internadas. As que internaram sem complicação não fizeram teste. Entendi. Porque não abriram ficha de notificação. E aí, essa quantidade de pessoas que morre joga a razão de mortalidade materna para 106 por 100 mil nascidos vivos. Joga em números absolutos esses quase 3 mil mortos só em 2022. E aí, quando você faz o comparativo das semanas epidemiológicas, na hora que entra a vacina, cai o número de óbitos, cai o número de casos. Entendi. A gente teve, mesmo com já a vacina, que aí a gente não vai entrar também, que é aquela coisa do porquê não, igual você falou, queria dar nomes e sobrenomes, né? Gostaria de falar, mas mesmo quando começou a vacina, ainda teve uma questão, até médica, vou ser muito sincera, Ivana, que eu via nas minhas clientes, às vezes, no estúdio, falando assim, não, meu médico ainda não aconselhou, meu médico ainda acha que é um experimento, eu não sei o que vai acontecer com o meu bebê. A gente tem que entender e tem que se basear por esses dados, gente. São dados, sabe? Assim, a importância são dados. Isso ainda existe, assim, essa resistência médica, vamos falar também médica, assim, Olha, de não... Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que médico não é cientista. Tá? Médico não estuda caso científico, mas tem obrigação ética de saber ler um dado científico.
que é o que não aconteceu no Brasil. Uhum. Não houve esse compromisso. Tanto não houve esse compromisso que você vê órgãos de classe apoiando a distribuição de kits Covid, com cloroquina e ivermectina, inclusive por planos de saúde que já até entraram em falência, grandes nomes, né, no sul do país, e você vê o que é essa resistência. Ela não é uma resistência científica. Porque se você for levar em consideração o que tem no currículo médico, está lá. Você estuda ética médica, você estuda como ler um artigo científico. Então, assim, o que faltou para mim, acho que foi além de humanidade, faltou ética. Então, não aconteceu isso só lá em 2020 ou 2021, acontece até hoje. A gente observa uma quantidade absurda de recomendações médicas sobre não vacinar as mulheres gestantes antes de 20 semanas. Isso não tem apoio científico. Inclusive, há recomendações das sociedades internacionais americana, australiana, canadense e europeia de que elas sejam vacinadas no momento em que elas se descobrem gestantes. Para ontem, elas têm que se vacinar ontem. E, do nada, a Sociedade Médica Brasileira, e eu vou falar isso porque há um comportamento... infelizmente apoiando esse tipo de recomendação de que as mulheres só se vacinassem acima de 20 semanas, isso não tem apoio científico nenhum. O que a gente precisa compreender é que, mais do que nunca, principalmente quando a gente é professor e a gente trabalha com os acadêmicos das nossas áreas e das respectivas áreas, a gente precisa focar muito nisso. Acho que a gente precisa ter um compromisso ético em estudar, que uma coisa, por exemplo, é você passar ivermectina e cloroquina em março de 2020, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Exato. Outra coisa é você prescrever essa mesma medicação sabendo que ela não traria nenhum benefício, ao contrário. Ela tirou do mercado, porque era uma grande procura do mercado, remédios importantíssimos para quem tinha lúpus e outras doenças reumatológicas. Ela sobrecarregou muitas pessoas com disfunções no coração, no rim, porque não são medicamentos simples. Exato. Eles E podem a trazer... automedicação rolou solta, né? direto. E planos de saúde fazendo seu kitzinho Covid, entregando as pessoas fazendo filas e filas de carro aí para esperar o seu kit. Então, com o apoio do Estado, com o apoio dos conselhos de classe, com o apoio dos planos de saúde. Perfeito, foi o que ela falou brilhantemente, né, gente? Assim, a gente está falando, se existisse uma desculpa, né? Vamos falar assim, se existisse uma desculpa, essa desculpa morreu lá em 2020. Exato, ela já não é mais válida. Não tem como a gente sustentar argumentos já estudados, já cientificamente comprovados, sabe, por pessoas. É o que ela falou, médico não é cientista, mas existem, sabe, estudos sobre. Então, eu acho que... E o comprometimento que ele tem com a sociedade de consumir esse estudo, né? Ele não tem que tirar as coisas da cabeça dele. Então, E a mulher se porta como numa situação como essa? Ela fica refém. Fica totalmente vulnerável. E aí, vamos voltar para as nossas palestras, a relação de poder, né? Ela confia no que o profissional de saúde está falando para ela. Ela confia no que o médico está falando. Então, se ele diz, olha, eu acho melhor você não tomar, porque vai que acontece alguma coisa com o seu bebê. Eu não me responsabilizo. Isso. Né? Essa é a fala que a gente ouve há décadas no parto, né? Eu acho melhor eu vir por cesárea, vai que acontece alguma coisa com o seu bebê. Então, é só a gente olhar, isso é histórico, então a gente tomar muito cuidado. Eu vou falar para vocês, está escrito, isso é matéria, né? Está publicado, é só procurar no Google. Teve profissional médico quebrando comprimido de cloroquina e colocando para a mulher aspirar. Isso está descrito, a pessoa está sofrendo processo. Ela saiu de um estado e foi atuar em outro. Isso aí está escrito. Então, passando ozonioterapia retal, por exemplo, para as pessoas, sem nenhum respaldo científico, prescrevendo medicamento. Então, assim, eu acho que a gente precisa, quando a gente vive um momento histórico, né, que foi esse que a gente viveu, acho que a gente precisa ter a humanidade de fazer reflexões. Isso eu acho que é um compromisso que a gente tem com quem vem depois da gente. Então, a gente precisa ver que tem muita coisa que precisa ser revisitada na formação, que precisa ser revisitada nas especialidades, porque, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter muito compromisso com o ofício da gente, né? Com o que a gente está recomendando, com a forma como a gente se disponibiliza a tratar uma pessoa.
Exato. Ivana, eu sei que essas informações, muitas dessas informações, igual você falou, é um poder de hierarquia mesmo, é aquela questão da violência, é uma questão da violência sobre gênero, de você falar com a mulher, de você meio que ameaçar, porque essa fala eu acho tão ameaçadora, eu que convivo também na ambiência de parto, às vezes eu vejo umas falas machistas e ameaçadoras, porque não é num tom de ameaça, mas é a forma quando você fala, eu falo assim, caramba, isso é muito ameaçador, sabe assim, olha, eu acho melhor você não tomar vacina, porque vai que, isso pra mim já é uma ameaça, com sabe? certeza, com certeza. Isso pra mim já é uma joga violência. Bomba na Exatamente, mão da você joga a responsabilidade inteira e tá vindo de um profissional. Mas a gente sabe também que essas informações algumas informações corretas estão disponíveis na internet. Então, assim, é o que a gente reforça aqui. Pesquisem, sabe, gente? Não confiem só, às vezes, também só no que seu médico fala. Eu não estou, assim, desmerecendo a classe de forma nenhuma, mas a gente sabe que a gente faz isso para tantas coisas na nossa vida, né? Para tudo. Às vezes a gente pede opinião para 3 coisas de uma coisa de uma coisa tão fútil, às vezes, né? Por que não também se entender, se inteirar melhor do que está acontecendo da atualidade, sabe? Ainda mais um assunto tão importante, né? Vai ser a sua vida, seu corpo, seu bebê. Então, por que não ter outras opiniões, né? Fica uma coisa muito... Eu acho que essa vai ser uma cicatriz que a medicina vai carregar muito tempo, por culpa dela. Porque a partir do momento que, quando você procura um profissional de saúde e você não confia nele, ou não confia que aqueles profissionais de saúde não estão te dando o melhor... você tem descredibilidade. Então, eu acho que esse tiro no pé imenso que a medicina deu no pé dela, ela vai ser cobrada aí nas próximas décadas. Eu não sei como é que a gente recupera isso, porque é muito difícil. Isso aí é como o Alexandre falou, né? A gente precisa fazer... É uma cura coletiva. Então, isso precisa ser conversado coletivamente, porque... é complexo, porque tu já imaginaste todas as tuas situações em saúde, você sempre precisar dessa segunda ou terceira opinião, alguma coisa fragilizou demais. Exato, concordo. E eu nunca tinha parado pra pensar assim, né? É tiro no pé mesmo. Não é que tudo que ele falar é ultra mega verdade, mas, poxa, a gente perde aquela ideia do médico de família, o médico da família. Pra onde ele foi? Exato. Concordo. Você já sai do médico hoje desconfiado, né? Exato. Você fala, será que ele tá querendo vender alguma coisa? Será que é uma coisa que é melhor pra ele? Será que não sei o quê? Será que é verdade? Será que é mentira? Você sai, tipo assim, de mão... Exatamente isso. Vou refletir demais em cima dessa frase, é fato. Não, né? e ela me trouxe algo que eu senti essa semana, que eu fui na ginecologista, eu saí de lá, e eu saí de lá e falei, gente, nossa, eu vim aqui pra sair bem, mas eu saí que eu tô com tanta coisa na cabeça agora. Eu falei, ai, que loucura. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente tem a sensação de que não sei. Exato, não sei. Fragilizou a confiança. Fragilizou a confiança. Fragilizou a confiança. Tipo, será que ela é a pessoa? Né? Será que não então, é? assim, e aí eu quero saber onde é que a gente vai buscar isso daí de volta. Porque eu lembro bem disso, quando eu entrei na faculdade, há umas boas décadas atrás, quando a gente teve aula de deontologia médica, eu lembro exatamente disso da minha professora falando. Já pensou? Você faz a prescrição, o paciente tem... Mas é isso mesmo que eu tenho que tomar? Será que não é melhor conversar com alguém? Ela disse, acabou. Acabou tua relação com o teu paciente ali. Aquilo ficou na minha cabeça durante tanto tempo. E aí o que acontece? A gente tem que recuperar essa confiança à exaustão. A gente está trabalhando de maneira exaustiva na informação. Então, eu acho que a gente que está tentando recuperar isso que ficou frágil, a gente está tendo um trabalho em dobro, porque a gente está precisando voltar a conquistar a confiança. Voltar é muito difícil, né? A partir do momento que você quebra, voltar é sempre mais difícil, Com toda certeza. E você acha que, eu sei que você também é professora, que você instrui nas suas redes também, enfim... Você acha que essa nova mentalidade, a gente vai falar do que a gente espera para o futuro também, que eu tenho filhos pequenos, assim, né? vamos pensar. Você acha que essa nova geração de médicos, eles vêm já com esse outro pensamento em relação a uma boa assistência? A gente está falando agora em relação a violências e tudo. Você acha que talvez essa pauta você nem tenha estudado na sua faculdade sobre violência obstétrica, eu não sei se existiu. E você acha que essa nova geração que está vindo aí, está vindo pelo menos com um pouco desse pensamento, um pouco mais voltado para isso? Eu acho que o que a gente está vivenciando hoje é uma dicotomia bem importante na área médica. A gente tem o médico que vai sendo formado para compor a equipe do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem o fortalecimento das políticas públicas com residência médica em saúde da família,
da parte obstétrica e tudo. E a gente tem um outro lado da pessoal que já entra na medicina pensando no empreendedorismo do consultório. Ah, entendi. E aí é complexo você dialogar sobre essas coisas que eu estou falando quando a pessoa ela está querendo conquistar a clientela apenas, por exemplo, por uma rede social. Claro que tem pessoas na rede social muito sérias, Sim. muito comprometidas com conteúdo de qualidade. Sim. Só que quem assiste, às vezes, tem muita dificuldade de discernir quem é quem. Exato. Entendi. Tá? Então, assim, e é para todas as áreas, né? A gente está falando de ser certeza. humano, é para todas as áreas. E aí a gente observa isso. Então, existe um modus operandi dessas pessoas que estão voltadas para empreender, para estar gerindo consultório particular, que já olha para a medicina como o seu comércio, como uma forma de relação puramente comercial, do outro que vai se formar de uma outra forma. E tem um pessoal que está no meio do caminho. Que tem. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje as pessoas já estão buscando medicina pensando nesse empreendedorismo, nessa relação comercial. Então, entendi. Temos muito trabalho pela frente. Paula, é pouco não. Achei que ia ser positivo, reconfortante, Paula. É porque o ser humano, gente, ele tá complicado. Igual ela falou, é pra todas as áreas. O negócio é que pra mim eu vejo a ladeira abaixo, entendeu? Mas vamos pensar positivo, que é isso. Não, que nos resta. mas aí a gente tem umas Ivanas da vida. Com certeza. A gente tem uns Alexandres da vida, umas pessoas que dão uns puxão. E a gente principalmente tem uns congressos como esse que nos trazem pro centro. Mas aí você fala fala, assim, quantos congressos desse você acha que a gente ia precisar para poder Exatamente. alcançar a galera que a gente tá... Os 8 bilhões de pessoas que a gente completou ontem nesse planeta Terra. Então, assim, é muito congresso. Exatamente. Eu acho que a gente precisa falar mais, então. A gente precisa pontuar e a gente precisa dar voz. E esse aqui, o Mulherama é um espaço para isso, sabe? Para as pessoas terem essas oportunidades também da gente entender melhor o que está se passando também no backstage ali, gente. O que está acontecendo nos bastidores. O que você muitas vezes não vê através das redes sociais, mas que as pessoas que estão trabalhando ali diretamente em relação a ali, que está direto no SUS, o que eles realmente estão vendo? O que aconteceu com essas grávidas lá atrás, sabe? Assim, então vamos se aprofundar um pouco mais, né? Eu acho que a gente precisa de muitos congressos como esse, hein, com Tati? certeza. Muitos. Ivana, muito obrigada. Sim, eu que agradeço. Foi incrível, assim. Eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a Tati nos puxou a orelha, então o Mulherama está sendo bem curtinho, não deu tempo nem de pegar água. O Mulherama está sendo, assim, bem curtinho, justamente para você abstrair ali o máximo de informação nesses 30 minutos, assim. Esse é o projeto da gente fazer aqui no Congresso. A gente vai estar conversando com todos os palestrantes. A sua palestra foi incrível. Você falou uma frase linda no final da sua palestra. Você lembra ela? Você tem que ver, assim, de slide, que eu acho que a gente meio que se emocionou, assim. Da dedicação? Tá. É que eu dediquei a minha fala para todas as mulheres que morreram de Covid, para aquelas que sobreviverem, para aquelas que continuam a morrer. Ai, que lindo, olha isso, gente. Demais. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi algo totalmente fora da curva daquilo que a gente tem apresentado. E é um acesso à informação, igual a gente estava conversando aqui, do que acontece nos bastidores, o que rolou nessa Covid, como que funcionou. E é claro que as redes sociais estão aí na descrição para, se você quiser ficar mais pertinho, consumir o trabalho dela de mais perto, igual de todas as outras palestrantes, e foi ótimo. Foi muito legal e eu acho que é isso, né? Nós somos sobreviventes, né? Foi que a Laura voltou da palestra dela falando, nós estamos aqui, né, como sobreviventes mesmo, né, disso aí. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer. A gente tem que olhar um para o outro e lembrar que nós somos todos sobreviventes da Covid-19. É isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Essa foi a doutora Ivana, que esteve presente no 3º Congresso da Mami Bem. Vocês vão ver aqui esse programa muito legal que vai acontecer com os palestrantes, porque só gente incrível. Obrigada, Ivana. Muito obrigada pela presença. Assistam, compartilhem com os amigos, hein? Porque essa informação é importante. Tchau, pessoal. Tchauzinho, beijo.